Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixavam falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus veio para trazer essa boa nova para nós, expulsar os demônios, curar as pessoas, né? Proclamar a graça de Deus para cada um de nós, nos ensinar a viver como filhos. Essa é a riqueza, né, que Jesus vem trazer para nós, para que a gente possa cada dia mais viver esta graça em nossa vida. E que a gente também seja esse sinal, né? A leitura de hoje mostra que nós somos os santos, né? Todo batizado tem toda a primícia da santidade na sua vida. Nada pode tirar essa santidade de nós, né? A não ser que a gente aceite a viver o pecado, né? Ela está aqui, ela está pronta, né? A santidade está pronta em nós. No momento do batismo, nós somos santificados. Todo o nosso corpo, tudo aquilo que vem na história da nossa vida, tudo aquilo que foi passado, até mesmo da origem do pecado original, no dia do batismo, até a marca foi lavada no sangue redentor de Jesus. Então, toda e qualquer maldição, tudo foi destruído no dia do nosso batismo. Não fica nada, né? Nós nos tornamos santos diante de Deus, cada um de nós. Lógico que depois vem a educação nossa religiosa, né? Depois vem a nossa educação religiosa que vai dando para nós a graça de vivermos essa santidade. Aí o problema é que muitos de nós assumimos uma outra identidade, não a identidade de santos. Aí nós assumimos às vezes a identidade de pecador, né? Vamos assimilando de novo os pecados em nossa vida, e vamos deixando ele de novo adentrar em nós. E aí vai deformando toda a nossa natureza, toda a nossa imagem. Fica uma imagem distorcida, porque Deus fez cada um de nós a sua imagem e semelhança. Quando Deus faz o homem, Ele estava olhando para o Filho. Quem estava perto do Pai era o Filho. Era Jesus que estava ali na frente de Deus. E Deus, quando faz o homem, olhando para ele. Então, a nossa imagem é a imagem do Filho amado de Deus. Nós não temos outra imagem. Temos a imagem do Filho amado. As mulheres têm a imagem da filha amada, né? Sinal de Nossa Senhora, a presença da filha amada, né? Deus não fez a Eva pensando no pecado e que ela ia errar. Não, fez pensando na mulher santa, na bem-aventurada, na cheia de graça. Então, por isso, esta é a imagem dos santos, que São Paulo fala que todo batizado
ele prismava por viver a santidade, ele preferia morrer, por isso que tem muitos mártires no início da igreja, né? Muitas pessoas viveram o martírio porque preferiam morrer do que pecar. Para manter a sua imagem diante de Deus, a sua dignidade de filho amado, de filha amada. Esta é a riqueza da nossa imagem. Essa imagem que São Paulo está falando que nós temos, por isso ele está dizendo dos santos de Colossenses, né? E que eram homens firmes na fé, né? Que viviam a fé em plenitude na sua vida, por isso eles dedicavam, né? Eles andavam com retidão, nem para a direita, nem para a esquerda, mas andavam com os passos olhando cada dia mais a sua vida em Deus, para viver esta graça, para ser plenos. Por isso nós estamos vendo, e aí São Paulo vai falar que assim também devemos produzir muitos frutos, porque o Evangelho de Cristo, cuja palavra chegou até nós, ele agora está em nós produzindo e desenvolve a cada dia o que ouviste, né? Ele vai desenvolvendo em nós, a cada dia, a cada palavra que nós vamos recebendo do Evangelho, ela vai se desenvolvendo em nós, porque nós colocamos em prática. E aí Jesus vai falar de uma parábola do homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, as tempestades, os ventos, deram contra aquela casa, mas ela não ruiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Porque o homem que edificou era um homem prudente. Ou um homem prudente que vai edificar a sua casa sobre a areia. Vão dar os ventos, as chuvas, as tempestades, vão dar contra aquela casa e ela vai ruir. Então a casa vai ruindo por causa dos pecados, ventos impetuosos do mundo que vai bater contra nós e que vai fazer isso, né? Por isso ele está falando aqui, o São Paulo dá um exemplo de Epáfras, que era um homem cuja fé é autêntica. Pode dizer, olha, tem um homem no meio de vós que deixei aí, que tem uma fé autêntica, né? Quantos de nós encontramos com pessoas com fé autêntica, né? Que nos levou. Eu tenho um exemplo muito de graça, né? Do Sr. Rodolfo, que era a pessoa que eu conheci, né? E que era um homem de uma fé maravilhosa, um homem de dom de cura maravilhoso. E era um homem que antes, né, tinha uma boate, vivia uma vida desregrada e de repente conheceu Jesus e tornou um homem de uma fé autêntica na cidade. Olha que riqueza. E quantas pessoas esse homem levou para a igreja? Olha, eu tenho certeza que milhares. Milhares. De tantas pessoas que ele levou. Porque tinha uma fé autêntica. Numa cidade, onde ele passava, as pessoas tinham o prazer de ir ao encontro dele, né, de conversar com ele, de pedir para ele uma oração, de receber dele uma graça, porque ele passava distribuindo graça. Né, porque tinha uma fé autêntica. Onde ele passava, ele contagiava as pessoas, ele dava atenção, era uma pessoa dada, um homem que queria ver cada um experimentar as riquezas de Cristo. Então, ele contagiava, como este homem, aquele que tem uma fé autêntica, vai contagiar o outro para fazer o outro experimentar esta riqueza de Cristo em sua vida, né? Por isso está aqui, o Espírito Santo suscita em nós esta graça. Ele suscita. Quanto mais eu vivo o amor de Cristo, quanto mais eu quero viver a riqueza de Deus em mim, ele suscita a me levar até uma fé autêntica. E aí eu vou contagiar as pessoas. Eu não quero falar de outra coisa a não ser levar as riquezas de Cristo a cada pessoa. Fazer ele experimentar a cura, fazer ele experimentar ser liberto das forças do mal, né? Porque Cristo vai dando essa graça aos seus discípulos, vai dando essa graça a cada um para expulsar o mal. Por isso, o Evangelho de hoje, Jesus cura a sogra de Pedro e ela se coloca de pé e começa a servir. Quem experimenta a cura em Cristo, quem experimenta a vida nova em Jesus, ele se coloca de pé e começa a servir. Ele não se acomoda mais.
Ele não fica mais parado diante das situações que ele vê na sua frente. Ele se compadece, né? Ele quer levar a salvação às pessoas, quer fazer as pessoas experimentar a riqueza, né? Então ele vai contagiar, por isso as pessoas vão sendo cada dia mais tocadas por essa graça. Quem experimenta, leva o outro a experimentar. Não se acomoda, não deixa o tempo passar. Vai convidar o amigo, a amiga, vai tentar levar aquela pessoa que está longe, vai tentar levar o irmão, a irmã, né? Aqui na minha casa foi assim, minha irmã mais nova do que eu que levou a família. Ela que me levou para a igreja para experimentar a renovação carismática. Não foi eu, não. Então, ela que me chamou para fazer experiência de oração. Ela experimentou e me levou. É assim nós vamos levando todo mundo. Eu fui levando, convidando, aqueles que eu podia, meus amigos. E a gente vai querendo tirar todos daquilo que é aonde estão oprimidos pelo mal. Porque às vezes o demônio, expulsar o demônio não é simplesmente mandar o demônio embora. Isso até não é muito segredo, mas levar a pessoa a experimentar a cura, a viver uma vida nova. Né? Que às vezes o demônio ele só contamina a pessoa, deixa o veneno dele dentro, não fica na pessoa. Né? Mas quando ele toca na pessoa, ela vive uma vida nova, se liberta dos vícios, das misérias, dos palavrões, da raiva, da vingança, do espírito de morte, de destruição, porque esse é o pior veneno que tem. Às vezes, a pessoa vive uma vida desregrada, ele está contaminado pelo mal, e esse é o pior mal, né? Não é esse que a pessoa cai no chão. Não, isso aí. O pior mal é aquele que envenena a alma da pessoa, envenena a vida da pessoa, e ela não se sente como mais uma pessoa, mais sofrida, marcada, machucada só. Então, Deus, quando Ele cura, Ele devolve a alegria para o coração daquela pessoa, e ela agora vai servir a Deus, e as pessoas vão se contagiar com a sua vida, e ela vai transmitir essa alegria, vai dar esperança, como eu conheci este homem, que trazia riqueza para cada um que ele encontrava. Ele agora, antes se ele levava tristeza, se antes ele levava decepção, se antes ele levava desamor, agora ele traz vida nova àquelas pessoas. Traz uma riqueza inesgotável, porque quem é curado pelo Senhor quer também levar os outros a experimentar a cura. Não se acomoda, né? Porque o Espírito Santo nos dá essa graça. E se os demônios reconhecem Jesus, muito mais aqueles que nos viu, né, que antes nos conheceu e agora nos conhece de forma diferente. Agora eu sei que o Senhor age. Porque se mudou aquela pessoa, se transfigurou aquela pessoa, imagina eu. Então todo mundo também quer experimentar essa riqueza. Quando nos vê curado, quando nos vê liberto, quando nos vê servindo a Deus, as pessoas ficam admiradas e contagiadas como que Deus realizou milagres em nós. Né? Cada um de nós, às vezes, que está aqui é um milagre vivo de Deus, porque nós experimentamos esta graça. E vamos pedir a Ele que continue fazendo esta obra nova em nós. Fecha teus olhos por um instantezinho, pedindo que o Senhor hoje reacenda em nosso coração esta chama de amor. Assim como Epáfras, que era um homem de uma fé autêntica, que o Senhor também nos dê esta graça, para que nós sejamos estes santos que contagiam o coração das pessoas, que iluminam o coração das pessoas, que cada dia mais nós possamos fazer com que as pessoas, através do nosso testemunho, enriqueçam a vida delas, sejam contagiadas, e assim nós nos colocamos de pé, servindo ao Senhor, através dos nossos irmãos, através do nosso trabalho, através daquilo que o Senhor coloca perto de nós, das pessoas que Ele colocarão, para que nós possamos iluminar o coração delas, com essa graça, com esta vida nova. E nós te bendizemos, Senhor, por toda a riqueza que hoje o Senhor vem derramar sobre nós. Que o Senhor nos dá essa graça de olharmos para nós como aqueles que foram santificados pelo batismo. Que nós somos lavados no sangue redentor de Jesus para viver uma vida plena no Senhor. E nós te agradecemos por esse momento, que o Senhor venha também em nosso socorro, como foi a sogra de Pedro. E a tomou pelas mãos e a colocou de pé novamente para que ela pudesse servi-lo.
Que nós também no dia de hoje possamos nos colocar de pé no seu amor para servir a cada pessoa que o Senhor coloca perto de nós. CançãoNovaPlay.com. Assine já!